Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lucas Augusto, sou professor de matemática e física e nesse canal você vai encontrar diversas videoaulas sobre esses dois assuntos. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conjunto dos números racionais, né? E a gente vai entender o que são esses números racionais e junto com essa aula eu também vou dar uma revisão geral sobre o conteúdo de frações, tá? Então essa foi uma aula que eu dei na minha turma de oitavo ano, mas se você é um aluno do sexto ano também está aprendendo frações, esse vídeo também é para você. Então fica ligado e vamos embora. Então, pessoal, dando um repeteco nas aulas aí que eu postei nos vídeos anteriores, vamos lembrar aí os conjuntos numéricos que até agora vocês trabalharam, né? Então, para começar o conjunto dos números naturais, tá? Quem são os números naturais, pessoal? Os números naturais, um método fácil de lembrar, são aqueles números que a gente lembra deles facilmente, naturalmente. Que número aí? Para pensar, e que número que você lembra naturalmente? O número 1, o número 2, o número 3, né? Ou seja, esses números que nós conseguimos contar, contabilizar alguma coisa. Então, por exemplo, na sua sala de aula, você tem quantos alunos? 18, 19, 20, 15? Você não consegue falar que tem 15,1 alunos, né? Então, os números naturais são aqueles que nós conseguimos contabilizar alguma coisa, tá? Os números naturais são representados pela letra N maiúscula. Na realidade, é esse símbolozinho aqui, né? Se você for ver aí em qualquer conteúdo, em qualquer livro, é um Nzinho um pouco diferente, né? Tem uma barrinha aqui, mas para facilitar, eu sempre escrevo um N maiúsculo, tá bom? Um conjunto sempre é representado por uma letra maiúscula, tá bom? E os elementos desse conjunto, né? Lembra que conjunto é uma coleção de objetos, uma coleção de elementos. Esses elementos estão entre as chaves. Então, a gente não pode esquecer de uma coisa dos números naturais, tá bom? Do zero, tá bom, pessoal? O zero, ele faz parte do conjunto dos números naturais. Não podemos esquecer disso nunca, beleza? O zero faz parte dos números naturais. Pessoal, outro conjunto de números que nós estávamos acostumados a trabalhar até ali o sétimo ano, é o conjunto dos números inteiros, né? Conjunto dos números inteiros. Na verdade, até o sexto ano, né? Porque fração a gente já começa a ver ali no sexto aninho, né? Então, os números inteiros, quem são os números inteiros, pessoal? São os naturais mais os números negativos, né? Os números negativos representam a falta de alguma coisa, né? Quando a gente quer contabilizar a falta de alguma coisa, pensa na sua conta bancária. Quando tá faltando dinheiro, aparece um símbolozinho negativo lá, né? Em vermelho, né? Geralmente. Então, quando ocorre a falta de alguma coisa ou alguma coisa está abaixo da escala, por exemplo, uma temperatura negativa, uma temperatura que está abaixo do zero ou à esquerda do zero, nós representamos com os números negativos. Então, os números inteiros são os números naturais, mais esses números naturais espelhados para o lado esquerdo da reta numérica com um sinal de negativo. Né? Os números inteiros são representados pela letra Z, conjunto dos números inteiros, e aí ele vem lá do menos infinito, começa aqui nos números negativos, né? Lá do menos infinito, e ah, adicionamos também os números naturais, certo? Então, lembra que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, beleza, pessoal? Parece simples, mas é muito importante vocês saberem o que é um número natural e o que é um número inteiro. Os alunos confundem bastante. E, finalmente, entrando no tema da aula de hoje, vamos falar dos números racionais, tá bom, pessoal? O conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais, pessoal? Qualquer número que pode ser representado por fração, tá? Pode ser representado por frações, representado por frações. Aí para pensar um pouquinho. Não liga para minha letra, né, pessoal? Estou escrevendo aqui na mesa digitalizadora, é difícil. Mas, pessoal, para pensar. Um número natural e um número inteiro podem ser representados por frações? Pensa um pouquinho. Claro que podem, né? Por exemplo, o número 2, ele pode facilmente ser representado por uma fração. Qual fração? 2 sobre 1, por exemplo. Ou a fração, por exemplo, 4 sobre 2, não é isso? 4 sobre 2. A gente precisa lembrar do seguinte, né? Toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão, beleza? Então, 4 sobre 2 também é 2. 6 sobre 3 também é 2. Então, todos os números naturais e os números inteiros podem ser representados por frações. Ó, menos 3, mesma coisa, menos 3 sobre 1, menos 9 sobre 3, e assim por diante, beleza? Mas o que eu quero conversar com vocês um pouquinho, pessoal? Sobre o conceito de fração, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que de fato é uma fração agora, porque às vezes a gente vai fazendo no automático, a gente não entende o que é uma fração. Então, vamos entender o que é uma fração? Então, pessoal, o que é uma fração? Eu escrevi aqui, tá? Fração, em primeiro lugar, você precisa ter isso na mente, que fração é sinônimo de divisão, beleza? Mas como assim uma divisão, pessoal? Como assim? O que é uma fração? Pessoal, a fração é uma parte ou partes de um inteiro, beleza? Que foi dividido em partes exatamente iguais. Como assim, professor? Me dá um exemplo. O exemplo clássico que nós damos é o exemplo da pizza. Quando chega aquela pizza quentinha, né? De pepperoni, né? Eu gosto muito de pizza de pepperoni, calabresa. Chega lá cortadinha, quentinha para você. Ela chega cortadinha, chega dividida em geralmente 8 pedaços, né? Mas na hora que o pizzaiolo tá fazendo a massa, ele corta já na hora que ele tá confeccionando a massa, né? Ele coloca a pizza inteira dentro do forno. Ele coloca a pizza inteira dentro do forno. Então aquele um inteiro
foi dividido em 8 partes iguais. E cada pedacinho da pizza, cada pedaço da pizza é uma fração desse inteiro que foi dividido em partes iguais. Deu para entender? Vamos fazer um outro exemplo aqui com chocolate, por exemplo. Então, pessoal, vamos supor aqui que a gente tem uma barra de chocolate que está bizarramente desenhada por mim, me desculpe, né? Finge que essa barra de chocolate, que era uma inteira, foi dividida em 3 partes iguais. Não está igual aqui no meu desenho, tá bom? Desculpa. Pessoal, agora vamos supor que você queira comer apenas um pedacinho desse chocolate. Um pedacinho desse chocolate. Você pegou e comeu somente essa parte que está em vermelho. E eu quero que você represente isso em uma fração. Pessoal, a fração que representa esse carinha aqui, esse pedaço que eu comi do meu chocolate, é a fração 1/3. Eu comi um pedaço dos 3 disponíveis. Um pedaço daquele inteiro que eu dividi em 3. E com isso, a gente consegue definir, pessoal, duas nomenclaturas muito importantes, tá? Numa fração, que é a nomenclatura da posição do número. Tá vendo que tem um número em cima e um número embaixo, tá, pessoal? Essa parte de cima aqui nós chamamos de numerador. E a parte de baixo nós chamamos de denominador. Beleza, pessoal? E aí você fala, pô, numerador e denominador, mas como é que eu posso lembrar qual é qual? Pessoal, simples assim. O que eu falei para vocês? Que o numerador, que esse um, foi a parte que eu tomei, foi a parte que eu peguei, foi a parte que eu comi de um inteiro que foi dividido em partes iguais, né? Então, no numerador, você sempre vai fazer essa pergunta. Quem é o numerador? Você vai associar a quantas partes eu tomei. O numerador é quantas partes você tomou, quantas partes você pegou daquele inteiro. Peguei uma parte, então o numerador é 1. Peguei duas partes, então o numerador é 2. E assim sucessivamente, beleza? E o denominador é mais simples ainda, em quantas partes eu dividi esse inteiro. Quantas partes eu dividi? Nesse caso aqui, perdão, peraí, o ponto de interrogação vai antes, né? Quantas partes eu dividi o meu inteiro? Simples assim, eu dividi em 3, então o denominador é 3. Se dividir em 6, o denominador é 6. Simples assim. Vamos ver se você pegou? Vamos fazer mais dois exemplos aqui. Então, pessoal, vamos supor agora, mais uma vez, perdoem o desenho, tá? Não tá igual, eu sei, mas é importante você entender que são partes iguais, que foram divididas em partes iguais, tá? Ignorem o desenho. Então, ó, eu dividi esse primeiro inteiro em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que eu vou lá e coma 5 barrinhas desse chocolate. Eu tenho 5 pedacinhos dessa barra de chocolate, né? Então vamos supor que eu vou lá e como esse primeiro, como esse segundo, como esse terceiro, como esse quarto e como esse quinto, tá? Não vou pintar tudo para ganhar tempo. Qual é a fração que eu represento isso daqui? As 5 partes que eu comi? 5/10. Eu comi 5 partes das 10 disponíveis. Vamos supor agora esse segundo exemplo, que eu coma uma parte das duas disponíveis. Comi uma parte de duas disponíveis, 1/2. Quantas partes eu tomei? Nesse caso, 5. Em quantas partes foram divididas? 10. Quantas partes eu tomei nesse segundo exemplo? Uma. Em quantas partes foram divididas? 2. Pessoal, vocês reparam alguma semelhança entre um e outro? Isso mesmo, boa garoto, boa garota. Cara, ou mina, esses dois exemplos eu comi metade do chocolate. Só que com frações diferentes. Percebeu que a ideia foi a mesma? Eu comi metade, tanto em um caso quanto em outro, de um inteiro. Correto? E com isso, pessoal, eu já consigo aqui falar para vocês o conceito de frações equivalentes. Frações equivalentes. O que é uma fração equivalente, então, professor? É uma fração que indica a mesma ideia ou possui o mesmo valor numérico, porém com uma notação, com uma escrita diferente. Vamos escrever isso aqui? Então, vou escrever aqui, ó, frações que possuem o mesmo valor numérico, porém com uma notação diferente. Como assim, professor, um valor numérico? Olha lá, 5/10 e 1/2 são metade de um inteiro que foi dividido em partes iguais, correto? Mas que valor numérico é esse? Lembra que eu falei que toda fração é uma divisão? Então, vamos pegar aqui o 5 e dividir por 10. É sempre o de cima dividido pelo de baixo. Então, o numerador, no caso, faz o parte de quem? Do dividendo, lembra? Dividendo. E o denominador faz parte de quem? Vou fazer um pouco mais espaçado aqui. Faz parte de quem? Faz parte do divisor. Faz parte não, é o divisor, né? O 5 é o dividendo e o 10 é o divisor. E como é que a gente faz essa conta, pessoal? Quem lembra dos números decimais, né? Agora a gente vai provar que toda fração é representada também por um número decimal, né? Então vamos lá. 5 não dá para dividir em 10, né? Perdão, eu não consigo dividir 10 em 5, né? O 10 é o divisor. Ah, então vamos lá, pessoal. Eu não consigo pegar o 5 e dividir em 10. Então vamos lá, pessoal. Quantas vezes eu consigo dividir o número 5 em 10 partes?
de uma maneira exata. Zero, né, pessoal? Não cabe nenhuma vez. Não cabe nenhuma vez, correto? Concordam comigo? Então vai ser zero aqui. Zero vezes. O que que a gente faz depois disso, quando a gente aprendeu lá a dividir números decimais? Eu tenho que transformar esse 5 aqui, colocar um zero aqui, beleza? E aí eu tenho que colocar uma vírgula aqui. Por quê? Agora eu não estou falando mais de unidades, eu estou falando do quê? De décimos, né? Estou falando de décimos. Lembra? Unidade, décimos, centésimos, milésimos. Lembra lá do ensino Fundo 1, quando a tia Mariazinha te ensinou? Exatamente, é isso aqui, muito importante. Então, agora sim eu consigo dividir 50 por 10. Quantas vezes o 50 cabe no 10? Muito bem, 5 vezes. 50 menos 50, eu faço uma subtração, dá zero, resto zero, acabou a divisão. Ou seja, 0,5. 5 sobre 10 é igual a 0,5. Vamos ver se o 1 sobre 2 dá a mesma coisa? Tem que dar a mesma coisa. Se eu falei que são frações equivalentes, tem que dar a mesma coisa. 1 dividido por 2, a mesma coisa. Não consigo dividir uma unidade em 2, certo? De uma maneira exata. Então, zero vezes, certo? Desço um zerinho aqui, coloco a vírgula para indicar que agora são décimos. 10 dividido por 2 dá. 10 dividido por 2 dá 5, né, pessoal? 5 vezes 2 dá 10. Menos 10, 0. 0,5. Olha lá, de novo, 0,5 é igual a 1 sobre 2. Ou seja, provei para vocês que as frações são equivalentes. E também já consigo colocar uma outra informação que toda fração é um número decimal. Toda fração é um número decimal. Beleza, pessoal? Mas então, existem só números decimais que começam com zero? Não existe só números decimais que começam com zero, né? Por exemplo, existe 1,5, 2,5, 3,5. Mas o que será que é esse 3,5? Da onde vem esse 3, né? Aí a gente precisa entender a classificação das frações para que eu consiga te explicar esse conceito aí desse valor inteiro na parte do número decimal. Então vamos lá? Bom, pessoal, as frações, elas são divididas em classificações, tá bom? Começando pela fração própria, tá bom? O que que vai te ajudar a lembrar o que que é fração própria? Lembra do conceito inicial de fração. O que que eu falei que é o conceito inicial de fração? É parte de um inteiro ou partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Então, a fração própria é o significado propriamente dito da fração ou uma fração, uma parte de um inteiro. Então, o numerador tem que ser menor que o denominador. 1 sobre 2 é uma parte de um inteiro que foi dividido em 2. 2 sobre 3 é duas partes de um inteiro que foi dividido em 3. 4 sobre 5 simboliza quatro partes que foram tomadas de um inteiro que foi dividido em 5 partes, beleza? Mas, como eu disse, existem aqueles números decimais que possuem uma parte inteira, né? Que, por exemplo, 2,5, 3,5, 2,1. O que significa esse 2,1? Pessoal, é uma parte inteira, tá? Então, a fração imprópria ela simboliza sempre um inteiro ou mais, certo? Ou pode ser 1, 2, 3, 4, 1 milhão de inteiros, mais uma partezinha desse mesmo inteiro que foi dividido em partes iguais, beleza? Então pode ser 1, 2, 3, 4, podem ser vários inteiros, mais uma partezinha, mais um pouquinho, mais uma parte de outro inteiro que foi dividido em partes iguais. Beleza? Deu para entender? Eu sei que parece um pouquinho chato, meio estranho de falar, então vamos pelo desenho, né? Então, olha lá, vamos supor aqui que eu tenho duas barras de chocolate exatamente do mesmo tamanho, que foram divididas exatamente iguais em duas partes. Desculpa, aí eu fui lá e falei, olha, eu comi uma barra inteira, certo? Como é que você representaria em fração essa uma barra inteira? Eu peguei duas partes e duas disponíveis, beleza? Mas eu também comi uma parte de uma outra barra de chocolate que também foi dividida em dois. Como é que eu representaria isso? 1 sobre 2. Deu para entender? E aí eu quero que você represente tudo que você comeu em uma fração. Como você pode fazer isso? É essa barra mais a outra barra, beleza? Mais a outra barra, que dá quanto, pessoal? 3 sobre 2. Eu peguei um inteiro mais uma partezinha de outro. Como que eu representei isso em fração? Mantenho o denominador e somo os numeradores, 3 sobre 2. Beleza? Com isso daqui, né, eu também já consigo te mostrar o seguinte, consigo já te lembrar, já te mostrar como que eu somo uma fração com denominadores iguais. Então aqui, ó, soma com denominadores iguais. Com denominadores iguais. O que eu faço numa soma com denominadores iguais? Mantenho o denominador e somo os numeradores. Me dá mais exemplos, professor? Vamos para mais exemplos. Então, vamos fazer exemplos aqui de soma de frações com denominadores iguais. É muito fácil, né, pessoal? 1 sobre 5 mais 3 quintos. Quanto que dá? 4 quintos. 4 quintos mais 10 quintos. Quanto que dá? 14 quintos. Beleza, pessoal? Essa é a ideia bem simples de soma de frações com denominadores iguais, que vem da onde? Vem dessa ideia de já ter um inteiro ou mais inteiros, mais uma partezinha de outro. Então, olha aqui outro exemplo, porque eu falei que pode ser um, pode ser vários inteiros. Porque olha aqui, ó. Agora eu tenho 3 barras de chocolate divididas igualmente. Só que eu já comi uma, 2 sobre 2, mas já comi outra também,
Tava com fome o garoto. E olha lá, comi mais uma parte de outra que foi dividida em duas partes iguais. Qual foi o total que eu comi aqui representado em fração? Vai ser, mantém o denominador, 2 mais 2, 4, mais um, 5. 5 sobre 2. Foram dois inteiros mais uma parte de outra que foi dividida em duas partes iguais. Beleza? Tranquilo essa ideia de fração imprópria? E com isso, pessoal, eu também já consigo te explicar o conceito de número misto, tá? Número misto. O que é o número misto? O número misto nada mais é do que uma mistura de um número inteiro mais uma fração. É literalmente isso daqui. Se eu quisesse simbolizar, por exemplo, essa fração 3 sobre 2, olha pelo desenho e vamos tentar vamos tentar transformar em um número misto, que é um número inteiro mais uma fração. Então, olha lá. Aqui não é um inteiro. 2 sobre 2 não é igual a 1. 2 sobre 2 é igual a 1. Certo? 2 sobre 2 é igual a 1. 2 sobre 2 é igual a 1. Certo? 2 dividido por 2, toda fração é uma divisão. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, vamos transformar o 3 sobre 2 em uma fração, um número misto ou fração mista. Pessoal, é isso daqui, ó, literalmente isso daqui. É um inteiro, não é? Então, eu escrevo aqui um inteiro mais o quê? Mais 1 sobre 2, mais uma fração, mais uma partezinha. Como é que eu simbolizo a fração do número misto? Coloca meio que no meio dele aqui, assim, ó. 1 mais 1 sobre 2. Sempre que você vê essa notação, você sabe que é um número misto. E o 5 sobre 2? 5 sobre 2, a mesma coisa. São quantos inteiros agora? É 1 mais 1. Um inteiro mais um inteiro. Então, são 2 inteiros mais 1 sobre 2. Isso é um número misto. Ah, professor, legal, vou ter que desenhar toda vez? Claro que não, né? Claro que não. E se eu te pedir para você representar a fração, sei lá, 15 sobre 6, 15 sobre 6, você vai desenhar 6 carinhas aqui, fazer essa divisão? Não. Aí como é que você faz? Você usa o método antigo. Coloca o 15 no lugar do dividendo, né? Que é o dividendo, o 6 no lugar do meu divisor. E aí você tenta fazer a divisão normal, certo? O 15 dá para dividir por 6 em algumas partes. Não vai dar uma divisão exata, mas a gente sabe que dá. Quanto que vai dar, então? Para chegar, 15 para chegar em 6, aqui vai dar exato, né? Uh, que mané vai dar exato? Ó, eu tô com a cabeça longe. Não vai dar exato, né? 15 por 6 não dá exato. Mas qual que é o número inteiro mais próximo? Quantas vezes eu tenho certeza que eu consigo dividir? Duas vezes, né? Duas vezes. 15, 2 vezes 6 dá 12. 15 menos 12 dá 3. Beleza, agora o 3 eu não consigo mais dividir. O que eu teria que fazer? Eu teria que continuar lá com a minha divisão de números decimais. Mas eu não quero, eu não vou fazer isso. Eu vou transformar isso daqui numa fração mista, que nada mais é, pessoal, do que um número decimal. Faz as contas. Pega a calculadora e divide 3 dividido por 2. Vai dar 1,5. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. É uma forma de representar um número decimal aqui com fração. Nada mais é, o número misto nada mais é do que isso, né? Então, olha lá, como é que eu vou transformar esse 15 sobre 6 em número misto? 15 sobre 6 em número misto. Vão ser o quê? Duas partes inteiras, que eu consegui dividir, duas partes inteiras, mais 3 partes de 6 disponíveis. 3 partes do inteiro que foi dividido em 6. É 2 mais 3 sobre 6. Ou, se você quiser simplificar, dá para você simplificar essa fração, vai ser 2 mais quanto, pessoal? Mais 1 sobre 2. Não é isso, pessoal? Não é isso? Tranquilidade, tranquilidade, muito fácil, né, pessoal? De boa. Ou seja, pessoal, olha que legal, sem querer, o que eu consigo concluir? Que a fração 15 sobre 6 é equivalente a 5 sobre 2. Olha só que legal. 15 sobre 6 é equivalente a 5 sobre 2. Professor, eu consigo transformar uma na outra? Consegue sim, consegue sim. Vamos provar? Então, pessoal, a fração 5 sobre 2, perdão, coloquei 5 sobre 6, sabia que tinha errado. 5 sobre 2. Eu consigo transformar na fração 15 sobre 6? Consegue. Simplesmente você consegue. Inclusive, os exercícios podem te pedir para você transformar essa fração 5 sobre 2 em uma fração equivalente com o denominador 6, por exemplo. Como que você faz isso? Pessoal, é muito simples, tá? Lembra que tem que ser uma igualdade. Esse número é igual a esse. Os dois são 2,5, beleza? Então, tudo que eu fizer no numerador, eu tenho que fazer no denominador, beleza? Então, eu quero transformar numa fração com denominador 6. O que eu tenho que fazer com o 2 para chegar no 6? Muito bem, multiplicar por 3, não é isso? 2 vezes 3 dá 6. O que eu faço no denominador? Eu tenho que fazer no numerador. 5 vezes 3, 15. Olha a mágica acontecendo, olha como a matemática é linda. Tchanã, frações equivalentes. Ah, professor, então se eu fizer o contrário também dá? Dá para fazer o contrário, exatamente. Pego 15 sobre 6, eu tenho que transformar em uma fração equivalente com o denominador 2. Com o denominador 2, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Exatamente, eu tenho que fazer o inverso. Tem que pegar o 6 e dividir por 3.
aí vai dar 2. E o 15 eu tenho que dividir por 3, aí vai dar 5. Pessoal, isso que eu acabei de fazer quando eu transformo uma fração em uma fração equivalente com os números menores que os anteriores, isso aqui é uma simplificação de fração. Simplificação de fração. Simplificação de fração. Eu simplifiquei a minha fração. Agora, presta atenção. Eu consigo transformar, eu consigo simplificar mais ainda isso daqui? Vamos pensar? Lembra que o que eu tenho que fazer no numerador, eu tenho que fazer exatamente no denominador. Dá para eu simplificar ainda mais? Dá para eu dividir, por exemplo, o 2, daria para eu diminuir um pouquinho mais, né? Dividindo por 2. Mas eu consigo dividir 5 por 2 de maneira exata? Não consigo. Então, apresento para vocês. Quando eu não consigo mais simplificar uma fração, a fração está no modo irredutível. Essa é a fração irredutível. Ou seja, a fração que eu não consigo mais simplificar, mesmo que eu queira. Beleza? Deu para entender a ideia de simplificação de fração e de fração irredutível? Deu para entender? Então, isso daqui é simplificação de fração. Agora, pessoal, vamos aprender a transformar um número decimal, né? Um número decimal em fração. A gente já sabe transformar uma fração em decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, fazer ali a nossa divisão que a gente já aprendeu, a gente já sabe lá do Fundamental 1, uma divisão em números decimais, né? Mas e quando eu quero transformar um número decimal em uma fração? Pessoal, a gente vai ter que utilizar os recursos aí da nossa base do nosso sistema numérico, que é um sistema numérico decimal, né? O que significa esse decimal? Lembra de 10, né? Uma base 10, né? Décimos, vem disso daqui. Então, por exemplo, se eu quiser transformar o 0,3, por exemplo, em uma fração, o que eu tenho que fazer? Presta atenção como é fácil. Pessoal, você vai escrever o número que está aqui no numerador. Que número que está aqui? 0,3, sem a vírgula no caso, né? Você esquece a vírgula e escreve o número que está aqui na parte de cima, 0,3. Só que o 0 à esquerda não vale nada, né? Então eu posso simplesmente colocar o 3. O que eu coloco no denominador? O que eu coloco no denominador? Eu vou sempre colocar o número 1 e a quantidade de casas decimais eu coloco em zeros. Então aqui, ó, eu tenho uma casa decimal, eu coloco um zero. Acabou. 3 sobre 10. 3 sobre 10, se você dividir aí e fizer a divisão com números decimais, que você sabe, você vai chegar em 0,3. Vamos para outro exemplo? Por exemplo, o número 0,25. 0,25. Como que eu transformo em fração, esse número decimal em fração? Mesma coisa, escrevo o número aqui sem a vírgula. 0,25, que é a mesma coisa que 25. Deixa eu escrever em azul para ficar padrão. 25. Certo, pessoal? 25 dividido por, coloco 1. Lembra que eu falei do nosso padrão decimal? É sempre números a ver com 10, sempre números derivados do 10. 1, certo? Quantas casas decimais? 2. Então vão ser 2 zeros. Pronto, 25 sobre 100 é 0,25. E 100, você sabe que é 10 vezes 10, por isso que tem a ver com 10. Só que aí, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar essa fração. Eu posso transformar essa fração em uma fração equivalente, certo? Com números menores. E aí, o que eu faço? Eu vou tentando dividir pelos números primos, né? É uma base para você fazer isso. O que são os números primos mesmo, né? Aqueles números que são divisíveis por ele mesmo e por 1, né? Somente por ele mesmo e por 1. Então, o 3 é o número primo, o 2 é o número primo, né? Então, dá uma lembrada aí em números primos, tá bom? Não vou falar aqui dos números primos todos aqui, porque senão vai ficar uma aula gigante. Mas pensa nisso. Um número que é divisível somente por ele mesmo e por 1. Então, por exemplo, o 25. Dá para dividir por 2? Não dá. Eu sei que o 100 dá para dividir por 2, mas lembra, eu tenho que dividir o mesmo número em cima e embaixo. Então, não dá. O 25 dá para dividir por 3? Pensa aí, na tabuada do 3 tem o 25? Não, né? Então, qual que é o próximo número primo? O 4? Não. O 4 não é primo, né? Mas caso fosse 24 aqui, por exemplo, daria para dividir por 4, tá bom? Nada te impede. Não necessariamente você precisa dividir só pelos números primos, mas é uma boa partida para que você aprenda a simplificação, tá bom? Então, mas nesse caso nem daria. Então, o 25 é divisível por 5 e o 100 também é divisível por 5, concorda comigo? Então vamos ver? 25 dividido por 5 e 100 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. Boa, garoto. E o 100 dividido por 5? Pensa aí, 100 dividido por 5. 10 dividido por 5 não dá 2? Mais um zero, 20. Muito bom, já simplificou a fração. Agora pensa, tá na fração irredutível, tá na fração irredutível que não dá para simplificar mais. Será que não dá para simplificar mais? O 5 eu sei que dá para dividir por 5. O 20 também dá para dividir por 5, olha lá. Então, eu consigo dividir por 5 também. Dividindo por 5 vai dar 1 sobre 20 dividido por 5 dá 1 sobre 4. Tanto faz se você dividir 25 por 100 vai dar 0,25, 5 por 20 vai dar 0,25, 1 por 4 já vai dar 0,25. Se você é mais esperto, você já pegou que você não precisa só dividir pelos números primos. Bastaria você dividir tanto em cima quanto embaixo por quanto? Por quanto? Por 25, né? Porque 5 vezes 5
5 vezes 5 dá 25. Você poderia dividir direto por 25, que daria na mesma, na mesma. Deu para entender, pessoal, a transformação de número decimal em fração? Ah, professor, só serve para quando tem zero? Claro que não. Vamos pegar aqui, sei lá, o número 2,5. 2,5 que a gente já viu ali, né? 2,5. Qual que é o esquema? O mesmo esquema. Eu pego o número aqui, sem a vírgula, e escrevo em cima. Só que agora o que está à esquerda da vírgula vale porque é um 2, né? Então é 25 sobre quanto? Vamos ver se você pegou, coloca o 1. Tem quantas casas decimais? Uma só. 25 sobre 10. Dá para simplificar? Dá, sim, senhor. Você, se você quiser começar pelos números primos, vai dar na mesma. Mas olha aqui, que número que eu consigo dividir tanto o 25 quanto o 10? Nesse caso aqui, especificamente, só dá por 5, né? Que é um número primo. 25 dividido por 5 e 10 dividido por 5. Vai dar quanto? 5 sobre 2. Agora sim está na fração irredutível. Beleza, pessoal? Mais um exemplo para não ficar maçante. Vou pegar aqui o número com mais casas decimais. 23,522. Dá dá para eu fazer aí, pessoal, a mesma coisa? Dá para fazer a mesma coisa. O que que eu posso fazer? Pessoal, a mesma coisa, o processo é o mesmo. Pega o número e escreve sem a vírgula. 23,522. Que número é esse? 23.522. Dividido por quanto agora? Quantos zeros? 3 casas decimais. 2, 3. 23.522 dividido por 1.000. Beleza, pessoal? Não vou ficar simplificando aqui porque vai dar muito trabalho, mas você pode ir dividindo por 2, e dividindo pelos números primos, até que você consiga simplificar de uma maneira mais correta, tá bom? De uma maneira irredutível. Essa aqui ainda não é a fração irredutível, tá? Mas você pode transformar na fração irredutível. Pessoal, uma dica para que você ache a fração irredutível de uma maneira mais fácil, que eu não vou explicar aqui, porque senão o vídeo vai ser muito longo, né? Mas eu posso gravar posteriormente um vídeo sobre isso, que é o máximo divisor comum, o MDC. Dá uma pesquisadinha aí também sobre o MDC, porque você achando o máximo divisor comum, o máximo divisor entre 25 e 10, por exemplo, você já cai direto e achando esse número e dividindo aqui tanto em cima quanto embaixo, você já irá cair na fração irredutível, beleza, pessoal? Mas essa não é a ideia no momento, eu quero que vocês aprendam e aos poucos simplificando a fração, tá bom? Até vai fazendo na unha, por 2, por 3, por 5, pelos números primos, até que você chegue na fração irredutível. Tá craque nisso? Aí você começa a utilizar esse recurso do MDC. Beleza? Para a gente terminar essa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre multiplicação e divisão de frações, tá? Quero deixar claro aqui que ainda vai faltar soma e subtração, tá bom? E falar um pouquinho de frações geratriz e dízimas periódicas. Mas se eu falar tudo isso hoje, vai ficar uma aula gigantesca aqui, e aí vocês não vão assistir e tudo mais. Então eu vou fazer uma aula separada, essa vai ser números racionais parte 1, e vai ter a números racionais parte 2, que vão ser a soma, a subtração e as frações geratrizes. Pessoal, divisão e multiplicação. Multiplicação e divisão de frações. A multiplicação, pessoal, é simples assim, tá? Vou falar bem rapidinho para a gente fazer rápido aqui, porque é muito simples, tá bom? Multiplicação de frações. Eu multiplico o numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 terços que multiplica 6 quartos, tá? Por exemplo, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, vou até fazer a setinha aqui. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então vamos lá, 2 vezes 6 dá 12. 3 vezes 4 dá 12. Olha só, dá para simplificar, né? 12 por 12 dá 1. Simples, né? Outro exemplo, quer outro exemplo? Vamos lá. 7 quintos que multiplica 15 sétimos. Pode ser? Olha lá. 7 vezes 15, vamos fazer aqui rapidinho, 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 1, 7, mais 3 dá 105. 105 por 35. Beleza? 105 por 35. Dá para eu simplificar? Dá para eu simplificar, sim, senhor. Dá, por exemplo, a gente dividir por 5 direto aqui, vamos ver? O que a gente consegue fazer? Simplifica por 5, né? Então vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. 100 dividido por 5 dá 20. 105 dividido por 5 dá 21, né? 21. 21 vezes 5 dá 105. 35 dividido por 5 dá 7. Dá para eu simplificar mais ainda por 7, né? 21 por 7 dá 3. 7 por 7 dá 1. Opa, era divisível. Então, mais uma vez, deu um número inteiro. Deu 3. 105 por 35 dá 3. 21 por 7 dá 3. Obviamente, eu nem tinha percebido aqui. Beleza, pessoal? É simples assim. Mas eu quero dar um bizuzinho aqui para vocês com essas mesmas duas frações, tá? Vou até escrever de novo aqui. 2 sobre 3, com essas mesmas duas operações aqui. 6 sobre 4 e 7 sobre 5 multiplicado por 15 sobre 7. Pessoal, presta atenção nesse bizu,
Mas eu quero que você deixe uma coisa clara, tá? Você só vai fazer isso na multiplicação, tá bom? Somente na multiplicação de frações. Pessoal, você viu que eu simplifiquei aqui? Pessoal, mas presta atenção, quando eu estiver um número múltiplo do outro, um no numerador e outro no denominador, eu consigo simplificar direto. Como assim, professor? Olha lá, o 6 é múltiplo de 3. Então eu posso pegar o 6 e o 3 aqui e dividir os dois, por exemplo, por 3. Não posso? Posso fazer isso, porque um está no numerador e o outro está no denominador. Contrário, aqui eu não indiquei, mas é o contrário, numerador e denominador. Aí eu não preciso me preocupar em fazer o mesmo com o numerador, em dividir por 3 o numerador. Por quê? Porque eu estou multiplicando e estou pegando o numerador de cima, que vai ser multiplicado no final. Deu para entender? E aí eu faria essa divisão depois, então eu já faço antes, beleza? Só que olha que coincidência, eu consigo fazer a mesma coisa aqui. Consigo pegar o 4, que é múltiplo de 2, e dividir os 2 por 2. Então olha só, vamos simplificar? 2 dividido por 2 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, que multiplica 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2, beleza? 4 dividido por 2 dá 2. Tudo isso daqui dá 1. Vamos ver se é o mesmo resultado? 1. Olha só, que delícia. Facinho, pessoal. Tá vendo como é fácil? Então, repetindo, se tiver números múltiplos, um no numerador, outro no denominador, você já pode simplificar direto, beleza? Simplificar direto. A mesma coisa acontece aqui, olha. 5 com 15 são múltiplos, dá para eu dividir os dois por 5. 7 com 7. Os dois são múltiplos, óbvio, dá para dividir por 7, os dois são iguais, né? Então, 7 por 7 dá 1, 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3, 7 por 7 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. Olha só como ficou mais fácil. Então, pessoal, isso aqui é um suco muito útil, tá? E muito saboroso, porque você vai, fazendo isso daqui, você vai ganhar muito tempo, tá? Isso vale para a quantidade de frações que tiverem na multiplicação, tá bom? Ó, 1 sobre 2, que multiplica 3 sobre 6, que multiplica sei lá, 4 sobre 15, que multiplica, sei lá, 36 por 27. Olha lá, o tanto de fração. Imagina se você tivesse que fazer a multiplicação deles, o trabalhão que você ia ter. Pessoal, usando essa dica, vendo se tem um múltiplo no numerador e outro no denominador, números múltiplos, um no numerador, outro no denominador, você vai ganhar muito tempo. Então, olha lá. E a ordem não importa. Eu posso pegar, por exemplo, olha aqui, eu posso pegar, por exemplo, o 2 com esse 4. O 6 com esse 36. O 3 com esse 15. Só que cuidado, o 27 sobrou. Você tem que pegar sempre de dupla. Então o 27 sobrou, não tem o que fazer. Mas você pode pegar outras duplas também. Ah, não, professor, eu quero fazer o óbvio, né? Vou fazer o 3 com. Ó, o 3 com 6 daria para simplificar, no caso, né? Daria 1 sobre 2. Mas eu quero pegar o 3 com esse 15. Ou não deixar o 27 sozinho. O 3 com o 27 são múltiplos. O 2 com o 4 são múltiplos. O 6 com o 36 são múltiplos. O 15 sobrou. Só tem que tomar cuidado com isso, beleza? Tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 2 com o 4, vou dividir por 2, beleza? Eu vou pegar o 6 com o 36 e vou dividir por 6, beleza? Vou pegar esse 3 com o 27 e dividir por 3. Dica, pega os maiores números, né? Pra você ter menos trabalho. Vou fazer de outra cor aqui, para ficar bonito. Certo, pessoal? Então, olha lá, agora vamos fazer essa simplificação para você ver como vai ficar muito mais fácil. Então, o 1 eu não dividi por ninguém, óbvio. O 2 eu dividi por 2 dá 1. Tudo isso que multiplica. O 3 eu dividi por 3, dá 1. O 6 eu dividi por 6, dá 1. Beleza? O 4 eu dividi por 2, dá 2. O 15 tá sozinho. O 36 eu dividi por 6, dá 6. O 27 eu dividi por 3, dá 9. Olha só como ficou uma conta muito mais fácil. Muito mais fácil. E olha lá, pessoal, dá para simplificar mais ainda. Olha que beleza. Chegamos aqui, o que você vê? O que você vê? Que o 15 dá para simplificar com 6. Dá para eu dividir aqui por 3 e aqui por 3. Não dá? Olha lá. Então, isso daqui já foi embora, porque é 1, né? Então, vai ficar 2 sobre 15 por 3 dá 5. 6 por 3 dá 2. Olha só que beleza. Agora ficou muito mais fácil, né? Agora você faz a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2 dá 4. 5 vezes 9 dá 45. Essa é a fração irredutível. Bonito, né, pessoal? Fácil e bonito. Pessoal, de verdade, isso ajuda muito, tá bom? E para finalizar, pessoal, prometo que é para finalizar e o exercício de aplicação rapidamente. Pessoal, a divisão é praticamente a mesma coisa, tá? Só que você tem que tomar um cuidado. A divisão, 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 1. Não, por 3 sobre 5, vai. Pessoal, deixa eu fazer um exemplo melhor. 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 6. Pessoal, você vai fazer praticamente a mesma coisa, tá bom? Só que você tem que transformar numa multiplicação. Como que eu transformo numa multiplicação, pessoal? Invertendo a segunda fração. Então, a regra da divisão é a seguinte. Mantém a primeira fração, mantém ela,
e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso na matemática? É o numerador virar denominador e o denominador virar numerador. Então, o 6 que estava aqui vai subir e o 3 que estava aqui vai descer. Pronto. Aí você usa as mesmas regras da multiplicação. Vou simplificar por 2 e por 2 para ganhar tempo. 1 sobre 1, que multiplica 3 sobre 3. Olha só que lindo. 6 dividido por 2 dá 3. Isso tudo dá 3 dividido por 3 dá 1. Tudo isso daqui dá 1. Beleza, pessoal? É simples assim, multiplicação e divisão, eu não vou repetir, porque você já entendeu, mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda e faz a mesma coisa que a gente fazia na multiplicação. Pessoal, a aula tá ficando longuíssima, né? Aqui 57 minutos, e ainda vou fazer um exercício de aplicação, tá bom? Com a edição talvez possa dar um pouquinho menos, mas é importante a gente fazer um exercício de aplicação para que a gente pratique, beleza? Um exercício bem simples, rapidão a gente faz, beleza? Vamos lá que eu vou ler o exercício com vocês. Pessoal, vamos ler esse exercício aqui do Instituto Federal de São Paulo, que caiu em 2012, tá bom? Na figura estão representados 5 barras em uma malha quadriculada. Aí a gente tem essas malhas aqui, tomando-se a barra 1 como unidade, ou seja, isso daqui é uma unidade, beleza? Pode-se concluir que os números racionais associados às medidas das barras 2, 3, 4 e 5, respectivamente, ou seja, nessa ordem são. Então, olha lá. O número 1 é meu padrão, certo? A minha unidade, beleza? Tranquilo? Então, olha lá. Ele pega aqui 3 quadriculadinhos, tá? Então, isso daqui é a mesma. Eu pintei 3 sobre 3, certo? Se eu fosse representar, peguei cada quadriculadinho, por exemplo, como um inteiro, né? Perdão, cada quadriculadinho como uma parte, certo? Esse carinha aqui seria representado pela fração 3 sobre 3, porque eu tomei as 3 partes, beleza? Deu para pegar essa referência? Ó, peguei os quadradinhos aqui, pintei os 3, tomei os 3, 3 sobre 3. Então, vamos ver esse segundo aqui. Eu peguei, tendo esse daqui como referência. Eu peguei somente 2 partes dos 3. Então, qual que é a fração que representa aqui? 2 terços. Beleza? Com isso, você já elimina a alternativa B e a alternativa C. A gente está entre a A e a D, beleza? Então, olha lá. E essa 3 aqui? Essa 3, ó, pegou um inteiro, 3 sobre 3, então já tem um inteiro, mais, então essa 3 aqui, né, vai ser um inteiro, ou eu posso representar como 3 sobre 3, mais 2 partes, né, 2 partes de um outro inteiro, certo? 2 partes de um outro inteiro, e a minha referência de inteiro é 3, então é 2 partes de 3 disponíveis, então vai ser 2 sobre 3. 3 sobre 2 mais 3 sobre 3, 3 sobre 3 mais 2 sobre 3 dá quanto? 5 sobre 3. Então, ó, por enquanto, o A e a D estão batendo. Vamos ver o 4, certo? Vamos ver a 4 aqui, que é a terceira posição. É um inteiro, que são 3, mais outro inteiro. Opa, então eu posso representar pelo 2 inteiros ou 6 terços. Aí você olha e fala, caraca, como eles foram sacanas, né? Porque aqui é 2, aqui também é 2, 6 sobre 3 também. A gente vai ter que decidir aqui na 5. E a 5 eu quero que você preste atenção. A 5, ele pegou um inteiro, 3 sobre 3, né? Mais 3 sobre 3, mais o quê? A metade, tá? A metade de uma barrinha. Mas o que é uma barrinha? Uma barrinha não é 1 sobre 3. Uma barrinha é 1 terço. Porque lembra que o meu padrão é aqui. Uma pontinha aqui, um quadradinho inteiro, seria 1 sobre 3. Ele pegou a metade disso, certo? Então vai ser 1 sobre 3 dividido por 2. É a metade de 1 sobre 3. Aqui que tá a sacada, tá bom? O que a gente vai ter que fazer? Resolver esse cara primeiro. Beleza? Vamos resolver esse cara primeiro? Feito aqui. Vou fazer aqui. 1 sobre 3 mais 1 sobre 3 dividido por 2. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Mas, professor, quem é a segunda? É 2? Sim. 2 não é a mesma coisa que 2 sobre 1? Eu multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 1 sobre 2. 1 sobre 2. 1 vezes 1 dá 1. 3 vezes 2 dá 6. Só que cuidado, eu ainda preciso somar 3 sobre 3 mais 1 sexto. Pessoal, eu sei que eu ainda não expliquei a soma com denominadores diferentes, mas olha que fácil. Eu consigo somar denominadores eu consigo somar com denominadores iguais, não consigo? Então, que tal eu transformar esse 3 sobre 6, esse denominador 3, em um denominador 6? O que vocês acham de a gente fazer isso? É possível a gente fazer isso. Então, para transformar o 3 em 6, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Então, 3 que multiplica 2 dá 6. Só que o que eu faço no denominador, eu faço no numerador. Eu multipliquei por 2, também dá 6, certo? Agora, lá, somo com um sexto, pronto, isso daqui eu sei fazer. Mantenho o denominador, né? Denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo os numeradores. E aí a gente mata a charada. É a A ou a D? É a A, né, pessoal? Olha lá. Respectivamente, 2 terços está certo, 5 terços está certo, 2 está certo e 7 sextos está certo. A alternativa A de amor. A alternativa A de amor. Beleza, pessoal?
Pessoal, espero que a aula não tenha ficado cansativa, né? É uma aula longa, mas de uma riqueza muito grande, tá? A gente conseguiu revisar grande parte do conteúdo de frações, ainda falta mais uma parte, que é um conteúdo extenso mesmo. Então, pessoal, estudem, porque frações vocês vão utilizar para o resto da sua vida escolar, beleza? Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, deixar sua curtida aqui, se inscrever no canal se você não é inscrito, e siga lá nas redes sociais, né? No Instagram e no TikTok, e compartilhe esse vídeo para aquele seu colega que também está estudando aí a matemática, beleza? Eu espero que vocês ajude muito vocês nesse vídeo, beleza? Muito obrigado e até a próxima.